Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui num local aqui próximo da minha casa. Talvez vocês consigam ver aí a vista, como é, né? Um pouco dela, né? Então vou ficar um pouco assim de lado na câmera assim para poder dar um foco mais nessa vista. Apesar do meu celular não ser aquele celular de alta tecnologia, né? Mas uma hora a gente chega lá. Então, antes de mais nada, se você puder dar uma moral aí, se inscrever no canal, dar um like, compartilhar também, se for algo que para você foi produtivo. Mais uma vez, se você escutar alguns barulhos, é porque eu tô na rua, né? Então, talvez você ouça um pouquinho de barulhos aí. Deixa eu tentar afastar aqui um pouco aqui, galera, só um momento. Né, então, como a gente estava trocando uma ideia, deu uma afastada para poder pegar melhor para vocês a paisagem, né? Que vocês olhem só para a paisagem e ouçam a minha voz. Minha carranca é o que menos importa. Talvez fique um pouco baixo ou não, né? Depois eu vou ver como que vai ficar o vídeo. Estou de fone aqui. Mas vamos lá. Como sempre, né? Uma troca de ideia. Eu estou vindo do treino, né? Fiz um treino de jiu-jitsu agora de manhã. Aí vim caminhei mais uns 30 minutos e aproveitei essa paisagem bonita aqui como um feedback de um seguidor aí que deu para se pudesse mudar um pouco os ambientes, né? Mas depois eu vou voltar lá para minha mesinha clássica, né? Que parece que me traz mais, sei lá. A gente sempre vai tentar evoluir para poder deixar as pessoas aí mais confortáveis. Lembrando que o cerne da situação é a mensagem, né? Então, o pessoal aqui falando do lado aqui, mas esses dias o que aconteceu? Eu gravar na rua tem disso, né? Mas vamos lá. Esses dias eu fiquei um pouco, não vou falar bem angustiado, né? Fiquei um pouco chateado com algumas situações, coisas pessoais, né? E me veio uma passagem na cabeça. Eu confesso que eu tentei achar que eu não consegui, mas depois quem souber me mostra aí, depois eu vou dar uma olhada na Bíblia lá direitinho, que ela fala assim que se você se mostrar fraco no seu momento da angústia, grande será a sua queda, né? Ou seja, há momentos na nossa vida que a gente vai passar por momentos angustiantes, né? Momentos difíceis, às vezes umas situações muito mais difíceis do que as outras, e vidas diferentes das outras, né? Então, às vezes aquilo que a pessoa acha que é angustiante, que é difícil para ela, para outra pessoa é uma fichinha. Porém, essa pessoa não sabe que isso é um problema pequeno para ela. Então, até ela entender que aquilo é um problema pequeno, ela vai ter que observar pessoas que têm problemas piores para usar de referência e falar, cara, meu problema não é nada, né? Meu problema realmente foi uma situação pequena, tá, gente? Não é nada de... o que aconteceu? Nada demais. Foi um dia de cotidiano. Uma situação que eu não consegui fazer, estava meio enrolado, não sabia como iria resolver. Enfim, mas foi um pouco angustiante, né? Então, quando a gente não tem um plano para resolver, ou não dá para resolver no momento, se torna uma angústia pequena para uns, grande para outros. Então, seguindo nessa linha, né? Quando a palavra de ela diz que se você se mostrar fraco nesses momentos, o que está querendo dizer é que muitas vezes certos problemas eles vêm sobre a nossa vida que realmente tira nossas forças, alguns, né? E a tendência é que a gente realmente dê atenção para essas dificuldades da nossa vida, a ponto da gente sucumbir, né? De se entregar. Por exemplo, igual caso de doença também, né? Algumas limitações, né? Tem um rapaz que geralmente eu cito ele aqui, né? Ele tem um canal dele que é o Kadar, né? Ele é um cara do BOP, e ele fala sobre a questão de toda derrota não morreu, ela é psicológica, ou seja, enquanto a vida, ela há esperança, né? Pô, Thiago, mas aí você falar assim é fácil, pô. Você
Já viu alguém eleito? Pai, já vi, pô. Eu já perdi pessoas na minha vida para doença, e que essa pessoa lutou muito, buscou meios que podia, de crença, de alimentação, mas ela lutou muito, né? Mas infelizmente não deu, mas ela lutou. Então a nossa vida, ela sempre vai estar baseada na luta, né? As dificuldades, elas sempre vão existir para quem não nasceu em berço de ouro, né? E galera, eu não estou falando aqui um papo de coach, você tem que fazer, você tem que acontecer. O que eu estou trocando uma ideia aqui é algo que aconteceu comigo e como que eu procuro superar as minhas dificuldades. Um ponto é a minha crença, né? Que me ajuda muito. Eu sou evangélico, congrego numa igreja, creio em Jesus Cristo, então isso me ajuda nos momentos de dificuldades, de angústia. A outra situação que me ajuda fisicamente falando é o jiu-jitsu, né? Eu até trocando uma ideia com um amigo outro dia, eu falei, eu não me vejo sem fazer o jiu-jitsu, né? E o jiu-jitsu, ele tem muito isso. Hoje eu tô com uma dor aqui no cotovelo direito, né? Fora as lesõezinhas pelo corpo, né? Coisa de master, né? Pessoa mais velha, então. E aí eu treinando com um amigo hoje, ele falou, pô, cara, ele tem o cotovelo, como é que tá? Eu falei, pô, tá doendo um pouquinho aí. Não, então deixa eu ir de leve aqui pelo outro lado aqui, pra não sei o quê. Não, cara, vamos treinar. E aí no final do treino, ele falou, pô, cara, desculpa aí qualquer. Eu falei, não, cara, vamos treinar. Eu que tenho que me adaptar às minhas dores, né? Então, além dessa palavra de você não se manter fraco no momento da sua angústia e se tentar ver a melhor forma de resolver esses problemas, né? Porque se você se entregar às suas dificuldades e às suas angústias, facilmente você vai ficar derrotado, você não vai conseguir resolver esse problema. E pode até ser que na sua vida a dor passe, mas depois você não vai ter maturidade para resolver a outra, porque você não lutou para essa dor passar, né? Porque às vezes acontece algumas coisas na nossa vida, a gente vai dando tempo, vai esperando, passa, mas não quer dizer que a gente lutou para aquilo passar. E aí eu falei para ele assim, eu falei, pô, cara, dói realmente, mas então eu tenho que me adaptar às minhas dores. Se um lado não tá bom, eu preciso ir para o outro. Eu ainda não estou totalmente impossibilitado, né? Então é uma palavra assim, né? Se você ainda não está totalmente impossibilitado para resolver seus problemas, as suas angústias, as suas dificuldades, respira e luta. Vai de outra forma, se adapta àquele problema. Se é falta de dinheiro, pô, qual é o mínimo de coisa que você tem? Faça isso com as mínimas coisas que você tem, vai com as ferramentas que você tem. Então, o jiu-jitsu, ele me ajuda muito nessa questão de adaptação, né? De você se adaptar às suas dificuldades. A mesma coisa é um cara que é mais forte do que você, está treinando com você todo dia e você não consegue fazer nada. Se você evitar de treinar com aquele cara, você não vai evoluir. Então o que você tem que fazer a cada dia é tentar treinar, cara. É uma coisa que eu adaptei para mim, pô, se eu tô treinando com o cara me finaliza 10 vezes, amanhã ele vai ter que me finalizar 9, cara. Eu preciso saber me defender. E se ele me finalizar 9, eu já tô no lucro. Você tá entendendo? É mais ou menos, é porque a gente espera uma coisa muito macra, né? Uma coisa macro na nossa vida, para os nossos problemas serem resolvidos, ou para a gente alcançar alguns objetivos na vida. Mas a gente esquece que a gente precisa dar pequenos passos primeiros. Não tem como você sonha com um carro de luxo, né? Mas isso eu estou dando superficialidade, porque eu estou vendo muito carro passar aqui, tá, gente? Então, você sonha com um carro de luxo, mas você não tem capacidade de se organizar financeiramente para sobrar um dinheiro para você no final do mês. Eu geralmente falo isso aqui direto, né? Porque essa muitas vezes onde eu procuro buscar esse conhecimento para minha vida, né? E eu não estou aqui para falar que a sua vida tem que ser de tal forma. Quem sou eu, né? Eu estou tentando dar conta da minha, pô. Mas é como eu me sinto na vontade de trocar uma ideia, porque uma hora alguém vai ver isso e vai ser bênção para a vida de alguém. Então, adapte as suas dificuldades. Só não para. Pô, vou fazer a dieta, pô, tô pesadão,
eu quero fazer uma dieta, mas, pô, eu tenho maior dificuldade de compulsão alimentar, cara. Pô, eu tenho dificuldade de um montão de coisa. Cara, faz ao contrário, pô. Caminha todo dia, se exercita todo dia e continua comendo as suas coisas. Vai chegar uma hora que a conta não vai fechar. Ou você vai se deixar levar pela comida e não vai fazer mais exercício, porque você vai achar que está difícil, ou você vai ver que a comida está atrapalhando no seu exercício. Então você vai começar a pensar o seguinte: cara, eu estou caminhando bem, mas ainda estou comendo muito, então eu preciso parar um pouco. Você vai fazendo uma adaptação para aquilo que você quer, para aquilo que você precisa e para aquilo que você tem necessidade. Porque muitas vezes também a gente só espera algumas coisas acontecerem na nossa vida para a gente tomar uma atitude. Então, muitas vezes as dificuldades que nós temos, a gente mesmo que se coloca nelas, entendeu? Quando a doença bate na nossa porta por um fator de vida que a gente levou que não deveria ter levado. Então, aí bateu, e agora? Entendeu? Mas isso é uma questão de autocuidado. Mas a ideia que eu queria trocar com vocês hoje é essa. Se adapte às suas dificuldades, sabe? Muitas vezes as dificuldades da nossa vida não são para nos matar, né, por assim dizer, aos poucos, consumir a nossa energia. Muitas vezes as dificuldades da nossa vida é só para nos amadurecer, pô. Entendeu? Porque quando você passa por essas dificuldades, você luta para que aquilo passe, com certeza você vai amadurecer, pô. Com certeza. Eu já falei aqui várias situações que já aconteceram, né? Minhas e tal, mas muitas vezes algumas coisas acontecem na minha vida que eu entendo que eu amadureço muito mais depois, entendeu? Então, não dê atenção para as dificuldades que você tem na vida. Ou melhor, você dê atenção para as dificuldades que você tem para poder superá-las. Eu digo, não dê atenção para as suas dificuldades a ponto de elas serem uma bengala para você, pô. De elas serem uma forma de você falar: tá vendo? É difícil, pô. Mas é muito difícil, cara. Realmente, cara. Pô, mano, tem coisa que é difícil para todo mundo, entendeu? Mas quando a gente quer, cara, se você ficar botando empecilhos, você não vai alcançar. Não vai. Então, não se mostre fraco nos seus momentos de angústia. Levante sua cabeça, lute por aquilo e saiba que cada dificuldade que existe na sua vida é para um amadurecimento. É para você amadurecer. Então, queira amadurecer em meio às dificuldades. Porque quando você estiver em momentos tranquilos da sua vida, você vai entender que aquelas dificuldades te levaram até ali. Entendeu? Às vezes você está aí com a empresa, está começando uma empresa, pô, você sabe que tem dificuldade de impostos, dificuldade de funcionário, dificuldade de tempo, de compra e revenda. Cara, mas se de repente esse era o teu sonho, pô, era o que você queria. E esse pacote ele não vem bonitinho com flores, sem dificuldade nenhuma. Muito pelo contrário. Ser empreendedor é um desafio. Mas você está preparado para isso? Eu não sou empreendedor, não. Eu tenho alguns projetos, tá? Mas pode ser outras coisas. Eu, por exemplo, vou falar do que eu faço. Vai lá, no meio do jiu-jitsu eu já vi, pô, vários caras parando na branca. E às vezes, cara, não é parando porque não tem tempo, não. Às vezes o cara tem tempo. Mas é o simples fato de achar que não evolui, ou porque um cara menor prevalece em cima dele facilmente e ele não sabe nada. Então, o cara às vezes para por isso, por mero ego, pô. Vou parar. Eu já quis parar alguma vez na minha vida de fazer o jiu-jitsu já, pô. Com certeza. Mas não foi pelo fato de falar assim, pô, como é que se diz? Pô, esse cara me bate pra caramba. Não. Eu entendia na minha cabeça que estava sendo muito dificultoso para mim achar que estava evoluindo, entendeu? Só que eu botei na minha cabeça o seguinte: cara, eu só tenho duas opções, ou eu paro ou eu continuo e vejo o que vai dar. E esse é um outro papo, né?
que depois eu vou trocar com vocês também, que a gente não dá tempo na nossa vida para a maturidade, para a gente alcançar a maturidade, né? Mas depois a gente vai trocar e acho que esse vai ser o próximo papo que a gente vai trocar. Então, galera, no máximo agora é isso. Não se mostre fraco no momento da sua angústia. Muito pelo contrário, levante a sua cabeça, né? Aproveite o momento da dificuldade e tenha familiaridade com a dor, né? Porque vai chegar um momento que você vai ficar incontestável, inabalável, né? Nada vai te abalar, entendeu? Então, tenha familiaridade com essa dor, ame o sacrifício, sabe? Porque as pessoas que mais ganharam na vida, prevaleceram na vida, tiveram sucesso, passaram por dificuldades e por sacrifícios. O próprio Senhor Jesus, que foi para a cruz, ele se entregou, né? Não foi ninguém que o levou, o que botaram ele lá. Ele, na verdade, se entregou, e aí sim, por ele ter se entregue, puseram ele lá. Mas ele passou por diversas dificuldades, curando, livrando, tirando as pessoas de possessão demoníacas, falando a verdade. Mesmo assim, disseram que ele estava fazendo tudo aquilo pelo poder dos demônios, que ele era blasfemador, ou seja, mentiroso, que ele era beberrão, que ele só andava com pecador. Então difamaram Jesus de diversa forma. O que Jesus fez com isso? Jesus tinha um objetivo, Jesus tinha um foco. Logicamente, provavelmente como homem, ele sentiu todas essas acusações, mas ele não parou. E você não vê nenhuma expressão na Bíblia, a não ser no momento em que ele já estava, quando Lázaro morreu, ele ficou triste. Quando ele já estava prestes a ir para a cruz, ele ficou angustiado. Mas foram situações de perda de amigo, de situações prestes a morrer. Mas porque fulano está falando, que a gente busca muita aprovação dos outros também, né? Porque a gente quer, né? Fulano tá falando que você não sei o que, você não vai conseguir, pô, olha lá, tá vendo? Já tá botando, tá falando que eu não vou conseguir mesmo. Pô, cara, para com isso. Para com isso. Até porque, se você não acreditar no que você quer, mano, com a sua vida, ninguém vai acreditar por você, até porque ninguém te deve nada. Entendeu? Ninguém te deve nada. Eu demorei a aprender isso, mano. Se é uma coisa que só depende de você, vai lá e vai buscar, pô. Entendeu? Busca isso. Mas pô, é muito difícil, mano. Não interessa, dá um jeito, pô. Pô, Thiago, mas eu tô sem dinheiro pô, eu tô com uma entrevista pra fazer, eu tô sem dinheiro, cara. Como é que eu vou fazer? Vai andando, pô. Ou então pega emprestado com alguém e dá um prazo pra devolver. Ou vai deixar a entrevista passar batida porque você não tem dinheiro para poder ir pro ônibus, para condução? Pô, irmão, e aí, vai fazer o quê? Eu já fiz isso, eu já fui procurar emprego andando muito, né? Eu tenho até orgulho de falar isso, sabe? Porque acho que talvez outra pessoa não iria, sei lá, meu irmão. É isso que eu tenho que fazer? Beleza, eu fui lá e fiz, né? Então, é isso, galera. Saiba que na sua vida sempre vai aparecer dificuldades. E isso não é só para você, é para todo mundo, tá? Todo mundo tem dificuldade na vida e tá todo mundo tentando fazer o seu melhor. Então, tente fazer o seu melhor com aquilo que você tem, com as ferramentas que você tem. É essa ferramenta que você tem, meu irmão? Vai lá. E devagarzinho você vai entendendo qual é a sua evolução. E dê tempo para isso. Não se preocupe com o que vão falar, como que vai ser e agora. Não, meu irmão. Depende de você. É o que você quer. Vai buscar, pô. Sabendo que vai ter dificuldade no meio do caminho, mas que você vai enfrentar todas essas dificuldades de bom grado. Beleza? E vai chegar um momento que tudo vai fluir na sua vida. Um forte abraço. Me alonguei um pouquinho. Espero que tenha sido produtivo para a sua vida. Tamo junto. Ossa!